Olá, sejam bem-vindos ao W2Cast, um podcast da W2S Consultoria. Eu sou o William Saraiva, químico, atuo aqui na empresa já desde a sua fundação. Estou com um pouco mais de 30 anos no mercado químico e junto com a Kátia Braga, a gente decidiu com o time montar essa estrutura do podcast para trazer um pouco mais de informação sobre inovação, sobre tecnologia, para a indústria química em geral. Então, sejam bem-vindos todos. Não esqueçam de acionar sempre o sininho lá no YouTube, onde estão disponíveis os nossos podcasts, no YouTube, no Spotify. E sejam bem-vindos a mais um episódio, hoje com a Kátia Braga. Isso. Com a Elaine Poço, diretora técnica da AkzoNobel aqui no Brasil. Kátia. É um prazer estar aqui com vocês, Elaine, é um prazer estar aqui com você. Não vou dizer quantos anos nós somamos de experiência, tá? Passamos essa parte, né? Sim, com certeza. Mas a gente tem certeza de que vai ser uma conversa muito agradável, uma troca muito boa. Obrigada pela presença. Deixa eu fazer uma correção aqui. É diretora de inovação e sustentabilidade, né, Elaine? Isso Latinoamérica. Latinoamérica, exatamente. Legal. Bom, obrigada, William. Obrigada, Kátia. É muito bacana estar aqui hoje e revê-los, né? Uhum. E vamos para frente, né? Vamos isso. aí com nossa conversa, e que para mim é uma experiência interessante também, né? Então, assim, de estar nesse formato, que por mais que a gente tenha toda essa coisa da comunicação e falar, sempre é um desafio, né? Então, muito obrigada também por me permitir esse desafio aqui e estando com você. A ideia é essa mesmo, vai ser um bate-papo, né? Exatamente. Conhecer um pouco da tua vivência, da tua experiência, dessa bagagem toda que você tem. Então, vai ser muito bom. Obrigada. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite de coração. E para a gente começar, Elaine, conta um pouquinho como que começou a sua carreira, né? Como foi a trajetória no mercado de tintas. É interessante, né? Eu podia começar falando um pouquinho como foi a carreira dentro da química, né? Você citou química, eu acho que é muito legal, porque é um pouco esse espaço que você tem, inclusive outros podcasts, com a área química de maneira geral, né? E eu me vi química, não sei bem, mas muito cedo, né? Então, eu entro na faculdade com 15 anos, na faculdade de Química, e antes eu já tinha feito técnico em Química. Então, a Química, por alguma razão, já estava aí. Já estava aí, né? E o nosso presidente atual da Akzo, né? Ele me chama de a cozinha da Elaine, né? Então, assim, eu não sei se tem... eu me lembro, eu tenho alguma coisa de lembrança de eu sempre fazendo comidinha, né? Mas uma comidinha mais assim, eu gostava de pôr o álcool, né? Eu gostava mais de elaborada. ver a coisa acontecer, né? Assim, então, eu acho que um pouco dessa coisa da experimentação, né? Da ciência experimental, né? E eu sempre também ficava, né? A química não é uma ciência exata, né? Porque ela necessita muito dessa... O que é o exato, né? Então, para mim, eu entrava um pouquinho de dicotomia nessa questão das escolhas, né? E lógico, quando você entra na indústria, o caminho... vai por onde você está, né? Então, a oportunidade e eu vim de uma trajetória de outras indústrias, mas em um determinado momento vou para a indústria de tintas, né? Certo. Então, entro numa empresa brasileira, que era a Tintas Ideal. Então, assim, um pouco dos anos, né? Olha só. Alguns irão lembrar da Tintas Ideal. Nós lembramos. Nem todos, mas alguns. Nós lembramos. Que depois é adquirido pela Renner, Tintas Renner, aí o grupo Renner que cresce, e que depois vira uma joint venture, a Renner Dupont, e dentro desse espaço é onde eu faço a minha carreira, né? Dentro da indústria de tintas. Então, já faz alguns anos, né? Então, assim, como que você ali era comentou, mais industrial, né? A minha trajetória sempre iniciou
na área de coachings. Então, sempre indústria na tintas, mais coachings. E em 2002 eu mudo para a AkzoNobel, também vou para coachings, né? Sim. E foi quando depois eu, lá dentro de AkzoNobel, faço uma transição para tintas decorativas, né? Em 2009. Então, basicamente, é isso. Agora, quando a gente fala de carreira, né? Então, talvez expandindo um pouquinho mais a pergunta, né? Como que a gente vai para a indústria de tintas, né? Eu acho que não é uma coisa que a gente planeja. Sem né? dúvida. Não planejamos aonde a gente quer estar. A química é muito vasta, Exato. né? E eu lembro que nós... não necessariamente também, ao me formar também muito cedo, né? Me formo com Nossa, 20 você entrou muito anos, cedo, então, né, assim, na universidade. Exato. Aí você foi 20 anos, você, né? E aí você vai Você nem para sabe muito bem o que você quer da vida, né? Com 20 eu sabia, anos, eu gostava da química, né? Essa Isso coisa é muito legal, interessante, pelo que você né? comentou, sempre você teve esse amor pela química, né? Sempre, isso é bacana. Mas você tem, como todo jovem, ainda hoje, mas por volta dos 30 anos, a gente tem, que é isso? Quero isso? Isso está com meus valores, né? Eu acho que você começa a falar, estou nessa empresa, que isso vai fazer um bem qual é o meu papel? Tem um questionamento, tem um né? questionamento. E eu acho que isso ainda ocorre. E que bom que ocorre. Sem dúvida. Eu acho muito legal, às vezes, em alguns momentos, né, mesmo agora trabalhando, que algum jovem vem e fala, não sei bem se é isso que eu quero. Eu acho fantástico. Que bom que a faz pessoa, parte, né, da vida. Né? Ela fala, será que eu quero dar continuidade a isso? E eu tive momentos na minha vida, quando cheguei nessa idade, que falei, não é isso. Eu quero estudar a cura do câncer. Né? Eu perdi mãe muito cedo, eu perdi uma irmã muito cedo, aos 30 anos, eu era mais jovem que ela, então eu falei, não, eu vou para estudar a cura do câncer. Então eu fui buscar isso até. A necessidade de conta que você tem contas para pagar, boletos, como hoje é boletos, né? E aí você repensa novamente e você compactua, tá bom, pode não ser isso, mas será isso. Então, dentro disso, eu tenho que fazer o meu melhor. Isso. Sem dúvida. Como é que você consegue esse equilíbrio, não é verdade? Porque a química teve presente esse questionamento, porque a dúvida, para mim, a dúvida é sempre enriquecedora. Porque o refletir, o repensar, a gente alinha a rota, né? Alinha a rota. Mas aí, de repente, hoje você está no papel liderando pessoas, né? Você tem time. E como é que é essa experiência? Que responsabilidades, assim, que te pesam, que você fala, nossa, eu preciso fazer isso pelo meu time, isso aqui é importante como líder. Olha... Que não é fácil. Que não é fácil, Que não né? é fácil. Eu acho que também falando desse início de carreira, para poder te responder, eu sou da época ainda onde eu tive uma sorte e digo assim, a vida... A gente pode planejar, mas ela depende muito da sorte, né? E eu tive a sorte de ter entre algumas dos meus chefes, uma chefa mulher, né? No começo da minha carreira. Eu vou até citar o nome dela, se ela assistir, porque eu sou muito grata, a Noriko Caiano Nóbrega, que era foi por algum tempo a minha coordenadora, e ela era líder, entendia muito de eletroposição, ela tinha um foco bastante para a eletroposição catódica, dentro, então, do negócio que era original, né? Então, eu tive muita sorte de ter uma pessoa que, além de ser muito competente, também trazia a importância desse equilíbrio, né? Enquanto pessoa, enquanto vida, enquanto equilibrar, né? Essa questão de sermos bons profissionais, mas também humanos, né? Eu acho que eu sempre trouxe isso na minha trajetória de vida, mas muitas vezes você desequilibra, né? Sem Porque dúvida. você é jovem, às vezes você está mais, né? Tem ansiedade ou está mais fazer. pressionado por alguma entrega, né? Exato. E nesse momento, então, ela é uma pessoa que me ajudou muito nessas reflexões, né? Nesse equilíbrio sobre isso. Que coisa bacana ter isso, né? Então, o que eu busco fazer hoje é isso também, né? Quer dizer, a gente precisa trabalhar, logicamente, e ser profissionais para sermos bons Sem dúvida. para nós mesmos e para a organização a que a gente está servindo,
Mas também precisamos ser humanos. Ser né? boas pessoas. Sermos boas pessoas. Um bom filho, né? Um bom esposo. E esse equilíbrio eu acho bacana, né? Eu vou até citar algo aqui depois. Não, fique à vontade. Que assim, quando minha filha estava prestando vestibular, então ela estava muito ansiosa, logicamente, claro. né? Estava prestando vestibular de medicina. E eu falava para ela, a primeira fase é muito fácil, a segunda é fácil no sentido assim, porque os melhorzinhos ficam. A segunda fase sempre é 3-1, onde todos são quase todos iguais. Então, a diferença vai estar muito sutil, e principalmente na redação. Então, era importante exercer também a escrita e também a leitura. E aí ela estava bastante nervosa, a gente começou a ler um livro. Naquele momento, que era um livro de um filósofo que trazia um pouco os questionamentos sobre o trabalho, né? Se ele era moral ou imoral, né? Sim. Então, era um livro de filosofia. E aí eu comecei a ler com ela isso, né? E ela teve uma sorte. A sorte era que a pergunta do vestibular era exatamente sobre um bom profissional ou ser, né, a questão de ser um bom profissional ou um profissional bom. Olha que legal. Né? E aí, lógico, ela estava respondendo com os argumentos bastante frescos recentes, na sua cabeça, né? e filosóficos, o que é muito bom também, Sim. né? Então é isso, eu acho que é esse equilíbrio que a gente sempre tem que ter, e é esse equilíbrio, eu sempre digo para a equipe. E também o meu chefe, né, que hoje também está lá, tá hoje responsável pelos negócios globais da AkzoNobel, o Daniel. A gente pensa muito igual nisso, quer dizer, você pode, um profissional, do ponto de vista formação ou técnico, você pode até, você pode caminhar, você pode, mas um profissional bom, quer dizer, uma coisa de caráter valores, você não treina, então você traz. Então eu acho que essa coisa, e eu acho que eu tenho também a sorte, né, a sorte de ter pessoas trabalhando comigo muito boas. Não, você tem um time timão, né? Então assim, boas no sentido de ser profissionais bons e ao mesmo tempo a gente vai trabalhando essa formação e isso é muito legal. Esse equilíbrio é muito importante, Kátia. Eu acho que isso você tem razão. É o valor que eu acho dessa equipe maravilhosa, se eles estiverem assistindo. Sem dúvida. Que tenho, não só aqui no Brasil, mas na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, em Costa Rica, né? Então, eu acho que é isso. São seres humanos bastante diferentes, com culturas diferentes, mas tem esse espírito. No Equador, não faço esquecer, aqui de Equador também, porque é isso, né? Não, eu sempre destaco o time técnico da Akzo, porque vocês não deixaram de investir na área de inovação. É isso. Né? Porque quando a gente fala de qualidade, né? Então, 25 anos atrás, houve uma queda de qualidade geral no mercado, né? Houve uma questão que a gente deixou de investir na área técnica, e a Akzo foi uma das poucas empresas que sempre teve um bom investimento em profissionais, né, um bom investimento em infraestrutura. Então, eu sempre ressalto isso, né? Isso é interessante que você fala, né? E eu concordo com você. E eu acho que esse é um tema valiosíssimo. Eu me lembro quando começou a globalização, né, que eu não estava na Akzo, ainda estava que hoje é a Axalta, né? Que era exatamente isso. Então, puxa, agora abril, nós vamos receber todas as fórmulas, a gente vai estar tudo bastante globalizado. E eu me lembro que eu estava naquela época ainda, eu dava curso de química, de treinamento de tintas para os ingressantes, os mais jovens, né? Formando os trainees naquela época, legal. né? E uma das coisas que eu falo para eles, gente, não é só pegar uma fórmula e pegar lá o código, né, do fornecedor XX, não é isso, né? Vai muito mais além a questão da ciência. Então, vocês precisam aprender isto, né? Essa ciência, sobre isso que a gente está falando. A gente tem que conhecer como esses aditivos, mas tem que entender a ciência que está atrás e essa interação, né? A química, por que você, né? Até para entender, né? Porque ao você cortar a cebola, você chora, né? Quais são os efeitos, né? Exato. Então, é um pouco isso. E aí, esse é um valor que, de verdade, eu acho que eu fui trazendo muito forte, que é sempre o estudo da ciência, né? E na Akzo a mesma coisa. Então, por diversas vezes também a gente passa
por esses momentos. Não precisa porque agora vem tecnologia global e tudo mais. Sim, que bom, se isso vale, ok, mas precisamos também estar atentos e ter pessoas nas regiões, em seus laboratórios, que são capazes de fazer a digestão, o estudo, o entendimento disso, para evoluir. E eu acho que isso, eu também tive a sorte de ter chefes, né? E de verdade, sou muito grata nessas 2 indústrias que eu trabalhei, que escutaram também isso e que tem também... Esse pensamento, né? Exato. Mas que escutaram, principalmente. Eu acho que isso é muito bom. E aí, fazendo uma analogia agora, talvez muito superficial no momento, a inteligência artificial é mais ou menos isso. Eu acho que ela tem um valor enorme, mas ela tem um valor onde se você não tem o profissional que tem esse conhecimento, você vai se perder, né? Então, hoje mesmo eu mandei para o nosso CTO Global de Tecnologia da Axo, era um artigo que foi feito recentemente numa universidade, acho que de Georgia, nos Estados Unidos, onde eles não conseguiram, dentro da química, então buscando fármacos e tudo mais, ou moléculas novas, não conseguiram ter bons resultados usando a inteligência artificial. E acho que o grande tema você, para ter um bom uso disso, é você treinar aquele conhecimento da sua organização. E aí, cada organização vai ter a sua própria inteligência artificial e que vai poder otimizar isso. Senão, a gente não vai conseguir avançar. Vai ser um pouco inútil ter profissionais que vão usar as fórmulas globalizadas naquela época, ou agora, uma inteligência artificial que monta uma fórmula, mas se você não tiver o conhecimento... a ciência em volta, você não vai... A gente falou do conteúdo, né? Você não acha que é bem isso? Tem que ter o conteúdo, né? Porque se você traz tudo, ok, tem uma fórmula, e qualquer problema faço eu o quê, né? Se você não tiver esse conhecimento. Se não tiver conteúdo. Normalmente, o problema às vezes então eu vou fazer esse conteúdo e vai dar errado. E vai dar errado. Então, esse é o risco que a gente tem, se a gente não tiver... Não tiver muito claro para todos o significado de tudo isso, né? Então, eu tenho preocupações, porque eu acho que tem uma coisa boa, mas também se a gente não cuidar desse entorno, de como isso vai se dar, eu acho que a gente pode ir para um lugar, porque o conhecimento, ele pode ficar esvaziado, né? O grande tema, eu acho que do sucesso de muitos profissionais é exatamente... garantir esse conhecimento e essa atualização, né? E ter essa vontade de ir atrás e de também questionar o que está escrito, né? E também questionar o que está escrito, porque às vezes eu brinco, né? Às vezes eu sou muito questionadora, né? Então eu fiz teologia também. Então na teologia você estuda 2 anos de filosofia. Então a filosofia te leva você sempre a perguntar demais, né? E esse perguntar é bom e é ruim, né? O lado bom é que você está em constante, sempre desafiando o próprio conhecimento, o seu próprio conhecimento. Mas quando você questiona, você também pode... mas está questionando uma coisa que eu fiz, né? Então tá ótimo. E nem sempre tá, porque nem toda a ciência, e é isso, né? A gente tem que questionar também, né? É verdade. Então é um pouco por aí. Eu acho que ficam análises ricas, né? Exato. Ficam análises ricas, né? Exato. Porque trazem esse questionamento e essas dúvidas. Não está tudo pronto, né? E não está tudo pronto. Temos que procurar, vamos trabalhar para fazer, né? Exatamente. Isso é bem legal. E se você tivesse que escolher, Elaine, um momento decisivo na sua carreira, o que realmente mudou, assim, a sua trajetória? De carreira? Então, eu estou há muitos anos, Kátia, não vou dizer... Alguns anos. Muitos anos Estou há alguns anos. Então, mas lembra, eu sou jovem, porque eu me formei jovem. Isso, começou muito cedo. Então, assim, então eu estou há muitos anos já na indústria de tintas, né? Mas antes eu trabalhei também na área de perfumaria, de fragrâncias, de química fina. E ali, então assim, acho que tem 2 momentos, William, que para mim foram importantes, e eu não sei se é decisivo, mas foram importantes de tomada de decisão, no sentido, foi difícil, eu
me doeu, e aí eu tive medos, né? Sim. Eu acho que passa um pouco por isso. Mas acho que o primeiro foi quando eu imigrei, então, da indústria de perfumaria, de fragrâncias, de óleos essenciais, para a indústria de tintas, né? Primeiro que eu levei um choque. Então, assim, a indústria de fragrância, ela é uma indústria maravilhosa, né? É tudo, né? Então, eu tinha marketing lá, começou marketing, eu vou dizer, o que é marketing? Eu ficava lá trabalhando e o pessoal de marketing cheirando lá, né? Assim, eu falei, e é uma indústria que dá status, eles né? não trabalham, né? Então, aí que me fez, foi engraçado isso, e eu fui fazer pós-graduação, que naquela época não tinha MBA, era pós-graduação, na SPM, 3 anos de marketing, né? Eu precisava me atualizar para entender o que era marketing, eu não entendia. Então, eu estava me esforçando bastante e gostava muito dessa indústria, mas me aconteceu algo pessoal que fez eu tomar uma decisão de ficar no Brasil. Então, eu ficar no Brasil para cuidar da minha avó. Entendi. Eu trago uma mistura aqui de decisões, porque a decisão da vida da gente, numa trajetória de sucesso ou não, também depende do seu entorno, das suas conexões com as suas pessoas. Né? Um pouquinho mais complexo, né? E aí, a minha avó, eu cuidava dela, era uma mãe de uma avó, e eu tomo a decisão de cuidar dela e ficar com ela, né? E isso para mim foi um momento muito difícil, e que eu poderia estar jogando uma carreira toda fora, que eu estava investindo, que eu queria, para ir para uma outra indústria. E aí eu tinha que sair da empresa porque eu tomei essa decisão, porque era uma decisão que teria que mudar. E quando eu faço essa mudança, eu tive ajuda de um headhunter, né, que me colocou naquela primeira e me colocou nessa também, um carinho, Javan Queiroz, eu tenho que fazer, não é propaganda, mas porque era alguém que naquela época recrutava profissionais para a indústria química, que eram difíceis, né, porque eram profissionais um pouco diferentes. E aí eu faço essa primeira mudança e vou para Tintas Ideal, com todo respeito, mas era solvente. Eu estava cheirando era perfume, outra, não, assim, e era um outro momento da indústria, né? Com alguma coisa de fundo maior, um linalol, né? Às vezes até um fenilacetato de feniletila, mas assim, aí eu fui para o aromático, pro xilol, pro xilol, que continha naquela época, não tinha regulação de benzeno. De benzeno. Né? Então a gente vai para uma indústria, e que hoje as indústrias avançaram muito, né? Verdade. E aí eu acho que todas as indústrias avançaram muito, as grandes contribuíram porque traziam já formatos, mas a segurança também, o uso de IPIs e tudo mais. E hoje eu vejo até o programa, e aí também falando dos valores de uma Abrafat, de um PSS, que traz, né, quando a gente traz o PSS também, onde faz esses benchmarks, e também as outras empresas têm oportunidade de ver aonde podem melhorar também. Então, eu acho que isso, que é uma autoavaliação, mas é muito boa, e eu acho que foi um momento que eu senti muito, William. Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que mudança foi essa, né? Foi muito difícil, mas foi um momento importante, porque eu entrei no mundo das tintas, né? E o segundo momento foi quando eu, já na Axo, tenho que sair, ou tenho os convites para sair de coachings, que foi toda a minha história, OM, indústria, repintura, que estava na Axo, e o convite para ir para tintas decorativas. Aí foi um momento muito difícil. Eu tomei 3 meses para tomar essa decisão na minha vida, de sair de coachings. Quando você está lá no B2B, no cliente, que você vê o problema ali, a hora. Tem uma coisa lá da Bolsa de Valores, que toda hora você está ali assim, né? Não é como tintas decorativas, né? E você já estava, de uma certa forma, numa zona de conforto, porque você já conhecia. Você conhecia tecnologia e decorativa. Eu não conhecia nada, eu era uma bebê, de jardim de infância, em tintas decorativas. E eu respeito muito que o conhecimento de determinadas áreas, eu não tinha esse conhecimento. Por mais que eu sempre tive muita experiência também em polímeros, mas eram polímeros o mais próximo. Específicos, né? Específicos, uma melamina, mesmo... Foi de novo uma sacudida, então, né? Uma sacudida. E aí eu também tive que aprender muita coisa. Eu acho que isso foi decisivo.
Mas eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Que coisa boa, né? né? Eu acho que assim... Uma linda jornada. Foi duro, mas eu acho que vale a pena. Em 2009, 10, né? 9, né? Eu fiz essa mudança quando a Axo Global comprou, então... Ela comprou antes, mas eu mudei um ano depois para tintas decorativas com tintas coral. Que legal. Nossa, isso é muito bacana, né? Bonito ver as E essas histórias. chacoalhadas, elas são sempre, de alguma maneira, para crescimento, né? Você não acha? Porque não é só um crescimento profissional, é um crescimento pessoal, novos conhecimentos, novas conexões, né? Sim. Eu acho que o grande tema é... A gente sempre fala assim, a busca eu não sou uma pessoa que planejei estar onde estou. Não planejei. Aí você fala, poxa, ela não tem ambição, né? Eu tenho ambição. A minha ambição sempre foi, porque é outro lado, né, dos poderes, né, que é o poder do conhecimento, né? Sim. Então eu gosto de aprender, eu gosto de estar... Então eu não posso também... dizer que isso também não é um lado ambicioso, né? Um lado ambicioso que é um pouco... Mas ele te leva também, né? Ele te leva, eu acho que... e te leva para aquele conhecimento que te dá autoridade, às vezes, para você estar onde está, né? Então, eu acho que isso é o lado bom. Então... Você perguntou de... Não, eu comentei que são essas mudanças que fortalecem, o que nos levam a crescimento. Exato. Então, isso né? me cresceu aqui, nesse conhecimento. Mas, por outro lado, também, o crescimento pessoal. Isso. Porque, de verdade, eu acho que qualquer mudança... Eu sempre falo assim para uma pessoa, mudou, tem coisas boas e coisas ruins. Não tem qualquer opção que você faça na sua vida. Casou, coisa boa, coisa ruim. Sim. Tem filho, coisa boa, coisa ruim. É isso. Não tem opção. Mudou de emprego, coisa boa e coisa ruim. E pode ser muito ruim, às vezes, uma coisa. Então, e aí a gente tem, Kátia, que algumas vezes a gente sofre muito, né? Eu não vou dizer para você que mudanças também não Claro. afetam no sentido de você ter que reaprender. São desafios de novas pessoas. Pessoas novas te conhecerem e você conhecer pessoas, respeitar isso. E até aquilo se equilibrar, vem o caos. O caos de você pensa diferente, você pensa diferente, eu penso diferente. Põe todo mundo junto para discutir um tema, uma inovação... Né? Mas o processo de aprendizagem passa pelo caos. É um processo. Mas o caos, até as pessoas se conhecerem, ele é mais dolorido. Ele pode gerar dores, né? Até entender que, poxa, a Kátia está falando, mas ela não está falando porque não é legal. Ela fala porque é um ponto de vista, é uma visão. E um conhecimento dela, né? Eu não acho que é só visão e interpretação, mas a parte de um conhecimento que é isso que a gente tem que buscar trazer, né? Perfeito. E o William, a mesma coisa. E aí junta e vamos tentar buscar. Depois do caos vem a maravilha, né? Então sempre tem a entropia, que eu acho que é o lado bom, mas o lado que dói, né? As moléculas se batem, a entropia, bate uma na outra e depois e essa visão é importante para você como líder, né? E aí, quando você olha as equipes que você lidera, você também deve estar vendo essa evolução das equipes ao longo dos últimos anos. Né? A equipe de pesquisa, de desenvolvimento, também teve uma mudança. Não... Você percebe isso? Olha, eu vejo a equipe atual, a equipe... especificamente, eu vou falar um pouco mais de Brasil agora, que eu fico mais próxima. Sim. Porque eu tenho toda assim, a responsabilidade dos países, mas o dia a dia também está para as pessoas que estão lá, para liderar mais de perto, junto o time. E assim, eu sou muito grata e sou muito animada e sou muito otimista com os jovens de hoje. Que né? Eu sou muito otimista, de verdade, quando eu vejo... e aí, logicamente, eu estou falando especificamente do meu mundinho, né? Então, assim... Mas também, quando eu olho para os meus filhos, eu também sou otimista, né? Delícia. Então, acho que tem um lado de eu também ver. Na minha casa, esse mundinho muito micro, mas também vem do Jackson. Então, eu sou muito otimista com o jovem, com alguns jovens que olham essa perspectiva de ter conhecimento, avançar também nas tecnologias, que é uma coisa que ajuda... mas que são excelentes também, né? E uma coisa diferente, eu acho, do perfil do antigo, do meu tempo, de agora, eu acho que os jovens hoje compartilham muito mais. Eu acho que eles são muito menos, não sei o que vocês acham,
mas eu acho que eles são muito menos preocupados de reter o conhecimento como isso é o que me dá uma segurança, uma garantia. E eu acho que antigamente, sem brincadeira, sem citar nomes, mas a gente não tinha computador, não tinha nada, né? Então você guardava a fórmula dentro de uma gaveta com chave. Aqueles trancavam o caderninho, né? Aqueles caderninhos, os caderninhos, e aí e trancavam com chave. Não havia compartilhamento de informação. Os compartilhamentos não eram. Hoje, não porque está mais disponível e você tem que ter os acessos, mas porque as pessoas entenderam. Eu acho que o mundo entende, né? Que temos mais possibilidades compartilhando. E um tema que eu sempre trouxe, Kátia, William, é a diversidade. Sem dúvida. Então, eu sempre, mesmo assim, antes, né, quando eu comecei a liderar, não só de gênero, mas homens e mulheres, equilibrar isso, porque eu sou de uma época que tinha pouquíssimas mulheres, né? Então, e como cresceu mulheres na indústria de tinta, exato, né? Eu fico muito feliz. Ontem eu estava num evento e aí 3/4 dos líderes que estavam falando eram mulheres. Olha só. Então, assim, é de uma época, né, que você não tinha mulher na indústria de tinta, né? Mas tem a história da formação, né? Mas, então, assim, dentro desse grupo, a diversidade de gênero, de tudo quanto eu acho que isso é muito importante, né? Então, raça, gênero, e a gente precisa garantir esse espaço. E a Axo trabalha muito bem isso. Sem dúvida. E dá esse espaço. E nesse espaço, eu acho que se aprende muito sobre esse respeito, e esse respeito ao próximo, né? Ao ser humano, não? E ele leva isso para a inovação. Então, por isso que eu gosto muito, porque ele vai fazer uma conexão com a diversidade também de pensamento. Um exemplo que sem ser... imagine, uma pessoa que tem a coragem de pintar um cabelo de azul. Ela é uma pessoa que pensa diferente. Não é todo mundo que... Você não vê, olha assim, as pessoas pintando o cabelo de azul. Mas a pessoa que teve a coragem de pintar de azul, ela pensa, puta, isso aqui deve ser legal, né? Tem uma coisa, uma coragem diferente. Tem algumas pessoas que trabalham comigo no grupo que gostam lá de subir montanhas, se aventurar naquilo. É muito legal. Essas pessoas têm alguma coisa na sua formação, que vai ajudar, a gente vai ter mais coragem, talvez, do que outros. Tomar mais riscos, para tomar mais risco numa inovação, por exemplo. Isso. Então, eu acho muito bacana isso nesse grupo. Então, eu sou otimista com esses, e eu estimulo muito isso, eu estimulo cada vez mais essa diversidade e o conhecimento, né? Não dá para abrir mão do conhecimento. Eu acho que esse é um tema valioso para mim. Bem bacana. Falando de conhecimento, Elaine, você acompanhou a evolução do PSQ, né, desde a sua formação aí. Quais os principais ganhos assim, que você acha que a indústria de tinta teve nesses 22 anos de PSQ? William, boa pergunta. A gente teve muitas discussões, né, juntos. Aí você, o Mateu, né, na época. Eu quando entro para tintas decorativas, o PSQ já estava lá, né? Eu acho que tinha no seu começo, né? A gente entrou, inclusive, para reolhar algumas coisas e tudo mais. Então, eu acho que um grande valor, e que eu admiro muito nessa capacidade que foi e eu vou dizer a Brafat, mas assim, junto, né, com todos os profissionais, porque a Brafat teve a iniciativa, digamos assim, a coragem, e todos esses profissionais, né, que entraram juntos para e trabalhar juntos. E pensando de uma forma como solucionar alguns problemas que vinham na época, né, tinham para colocar ou qualificar, dar esse mínimo que seria esse mínimo de qualidade para esse mundo gigante que é a indústria de tintas. Então, eu vejo um valor enorme nisso, porque sobe e traz uma coisa importante. E trouxe os profissionais para a discussão. Então, isso é muito bacana. E tem a ver também com cada profissional, com cada indústria, né? Com esses profissionais dessas indústrias. Mas eu acho que é muito bom. De avanços, eu acho que precisamos mais. Eu acho que a gente precisa avançar mais. E eu acho que a Brafat faz esforços também de sempre buscar quais são os próximos passos. Nós tivemos muitas dessas discussões e tudo mais. Então, acho que ainda há muito o que fazer.
hoje são quase 50, né? Ou 52 empresas. né? Empresas, né? O que traz sempre mais dificuldade, porque é um espaço democrático e ótimo, mas é um espaço onde alinhar cada nova, vamos imaginar, novas propriedades ou novo mínimo, ele tem um peso, exige mais discussão, exige mais diálogos e mais consensos, muitas vezes, que não se chega tão facilmente. Exatamente. Então, acho que a gente tem etapas ainda para avançar e que estão sendo organizadas, né? Mas eu acho muito bom, eu acho que tem um valor enorme no sentido de trazer a indústria de tintas, e quando eu comparo, né, por exemplo, a Colômbia tem, mas não tem auditoria, a Equador tem auditoria, então eu vejo nesses países que têm as normativas uma preocupação maior na qualificação desse, que não é só o meu concorrente faz isso, mas eu preciso ter esse mínimo para garantir essa qualidade para esse consumidor. Porque, ao final, nós fazemos tintas para o consumidor, ou vai para a casa de alguém, né? Através dos nossos pintores, através dos especificadores, mas é para estar num edifício, numa casa, e para proteger, para colorir, seja hoje nas ruas, nas copas também, né? Mas a gente precisa garantir esse mínimo, e eu vejo essa preocupação. Legal. Você tinha comentado com a gente, é sabido, né, como vocês lá na Axo sempre investiram em inovação, né? Hoje, você acha que as agendas de inovação e sustentabilidade estão alinhadas? Eu acho que tenho essas duas, como o William, né, até fez uma observação, eu tenho a responsabilidade das duas áreas, né? Então, a minha equipe tem esse olhar muito grande. Eu acho que a gente sempre... Hoje, o nosso sistema de formulação, ela permite que o químico, ao colocar uma fórmula, ela já olha, então, rapidamente o nível de voláteis orgânicos, se aquilo que eu vou inovar ou não está pior ou melhor. Ela tem como calcular os equivalentes de carbono, né, de cada fórmula. Então, isso traz uma coisa, já é um alerta, né? Então, mostra que você tem que se preocupar com isso. Isso é um valor, né? Isso é importante, né? Nas agendas de inovação que nós, para nós é muito rico e a gente respeita muito, a agenda de inovação é muito séria na nossa organização. Eu vou dizer por tintas decorativas, mas também na área de coatings, mas dentro de decorativa ela é muito séria, globalmente e localmente, regionalmente falando, ela é muito séria, a gente leva muito a sério. São equipes de marketing, de pesquisa e desenvolvimento e de trade marketing, junto com vendas, né? Nós somos, e também junto com supply, e hoje a gente faz discussões muito sérias acerca disso, é levado muito a sério. E temos sim preocupação. A sustentabilidade hoje se vende? Ainda não. Hoje, para você introduzir renováveis, que é uma coisa importante, que seria muito gratificante do ponto de vista de carbono, ainda é muito caro, né? E por ser caro, e embora temos muita vontade sempre de estar lá na frente, ela tem um peso muito grande para esse consumidor, que hoje ainda é muito difícil para ele pagar isso. Você acha que ainda está mais no discurso ou você acha que, de fato, a indústria tem caminhado para... Eu acho que, no mundo, a sustentabilidade é uma preocupação, deveria ser. Deveria ser, Deveria exatamente. ser. Ela está, se a gente fala agora do El Niño, né? Se a gente falar das questões agora recentes dos oceanos, ela é muito séria. E as pessoas estão caminhando e, sabe, assim, tipo assim, vamos e está tudo indo, né? Então, todo mundo sabe que parece que vai dar PT, como diz o outro lá no final, mas a gente está andando. E isso me preocupa. William, me preocupa. A Axo tem uma meta muito clara da redução de carbono.
Então, temos esforço. Então, dentro de Axo, não é um discurso. Sim. É uma A prática. gente busca isso. Não, vocês são um dos que mais puxam aqui no mundo, eu percebo. É, Né? no entanto, William, não está fácil chegar. Ou seja, dentro daquele compromisso nosso, por quê? Chegar mais isso, além de custar muito, não para a gente, que gostaria, mas ainda é muito caro. É porque você tem que ser competitivo, também não adianta. Porque você não tem como, né, introduzir numa linha todos os renováveis, em todas as suas linhas, e isso trazer um custo adicional de, vamos lá, assim, 50%. Eu estou chutando um número para não ficar, para quem ouvir, assim, não estou dizendo que é isso, mas a gente tem fornecedores que se esforçam também de trazer e de buscar soluções também. Eu vejo esse movimento dos fornecedores, né, Elaine, trazendo né, opções de produtos, matérias-primas de fontes renováveis, né? Principalmente aqui do Brasil. Né? O problema só é que, assim, quando eu vejo, e sendo bastante honesta, às vezes tem, o aditivo é renovável. Né? Você que vem da indústria de aditivos. Né? E vem uma emulsão. Então, trocar apenas um aditivo não vai impactar no carbono. Sim. Infelizmente, essa conta não vai. O carbono se impacta, primeiramente, acho que dentro da indústria hidrogrativa, movendo mais a base solvente para a base d'água. Perfeito. Então, nós precisamos fazer esforços, toda a indústria, para migrar mais para o base d'água. O base d'água, esmaltes, vernizes versus os seus equivalentes em solventes, eu sempre dizia não precisamos ter igual. Não são iguais, porque um solvente, a base solvente é uma base solvente. Sim. Isso aí. E um base d'água é uma base d'água. Então, mas precisamos aceitar um pouco essas diferenças. Precisamos aceitar um menor brilho, precisamos aceitar que é amarela menos, mas precisamos aceitar que num determinado substrato o solvente, ele penetra, ele vai dar uma adesão X, e o outro vai dar uma adesão talvez X. Talvez educar melhor o consumidor, você E não a acha? Axo faz muito isso. E eu sou muito grata que quem estiver assistindo a área de vendas da Axo Nobel é maravilhosa, e tem a questão da sustentabilidade muito forte. Eu sou grata também que cada convenção de vendas sempre a sustentabilidade está no radar, está na agenda. Mas é o custo, Kátia. Então, assim... e também tem essa coisa de eu acreditar, né? Mas eu vou usar agora... Eu já trabalhei assim, já vi mudanças no ponto de venda de consumidores que foram... Uma jovem, eu quero base d'água, pensando nessa sustentabilidade, e o balconista, não, mas aí você só vai pintar uma vez, não tem problema, usa esse. E mudou, e foi para o solvente. Então, é assim, para a gente que vende tinta, e a gente compra tinta, não é todo ano, né? A gente sabe que o nosso consumo ainda é menor, mas ninguém compra tinta todo dia, como uma pasta de dente, cada mês, não vai no mercado e compra um produto de consumo mensalmente. O recall, é só daqui 2 anos, só daqui 1 ano, só daqui 5 anos. Então, ele se permite ainda usar a coisa. Então, eu peço a todos os consumidores que escutar, usem mais base d'água. Agora, quando não dá para usar, porque a gente precisa aceitar também, e mesmo os países da Europa, a gente sabe, um pouco do solvente vai precisar, porque algumas aplicações são necessárias, né? Mas para a maioria não é. A maioria então, não. Onde for possível. Onde for possível, usem base d'água. É menos tóxicos, menos, né? Então, menos petróleo. Então, a gente vai ter ganhos aí, né? Perfeito. Legal. Elaine, você recebeu um prêmio recentemente de personalidade do ano, né? Em inovação. Muito chique, hein? Muito chique. Parabéns. Parabéns. Né? Obrigada. É muito satisfatório, né? Quando a gente é reconhecido. O que esse prêmio representa para você? Por toda essa linda trajetória que você comentou. Então, é a segunda vez que eu ganho. Bom, vamos lá, né? O trabalho, né, da Guinello, Pente e Pintura, eu acho que tem muito sucesso, porque traz a premiação acima de tudo. E quem não gosta de ser reconhecido? E quem não gosta, seja a indústria, é maravilhoso. Ser reconhecido sempre é legal, né? Então, eu tomo aqui esse espaço, inclusive, para reconhecer o meu time. Eu não teria recebido esse prêmio se não fosse o meu time. Então, especificamente aqui falando, porque... Perfeito. Para você, para mim é isso. Eu acho que o reconhecimento, ele não é para a Elaine, né? Ele é para o que conjunto, o conjunto que eu represento, do time que chama, né, os fornecedores, que conversa, dialoga, de um time que dialoga bem também, eu acho, acredito,
com o marketing, com as associações, com as entidades. Então, é um time que está conectado e, lógico, principalmente com fornecedores. A cadeia de fornecedor que tem um papel aí bastante importante, né? Então, acho que é um pouco isso, né? Tem esse reconhecimento, né? A gente sabe também que tem uns marketings internos, né? Esse ano a gente nem fez, né? Mas, assim, em alguns anos fizemos, vamos votar, tá? Porque sempre tem algum indicado de Axo Nobel, mas nem sempre leva, né? Mas eu acho que é bacana isso. Então, o valor é o reconhecimento. Sim. Quem não gosta? Né? Então é gostoso. É gostoso. Agora, é sempre bom. Então, obrigada também a todos que colocaram lá e votaram. Você. Mas eu sei que votaram por um grupo, uma equipe, uma empresa também, né? Eu acho que tem isso atrás. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não sou, eu sou só a pontinha do iceberg, né? Assim, o resto ali é muito mais. É um trabalho de time, né? É muito maior que eu. Eu sou só a pontinha, né? Perfeito. Entendeu? Legal. Parabéns, sim. Elaine, com essa questão de falar de time, me vem aqui uma pergunta. O que você acha que faz um profissional da área técnica ser diferenciado hoje? Que fala, nossa, olha, essas características... Que pergunta difícil. Você tem assim, mas é que você está liderando e vem liderando tantas pessoas, né? Você tem bons profissionais e tem aqueles que são super, não tem? Sempre tem, né? Sempre tem Eu acho que o que diferencia um pouco é o começo da sua pergunta lá, da nossa conversa, que é o profissional que se equilibra entre conhecimento, relações humanas e relações humanas e a sua vida pessoal, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você faz tanta coisa, você... Assim, não tem uma perfeição. Tem momentos que é muito mais difícil, principalmente quando você tem muitos problemas, problemas, né, de vários, né? Mas eu acho que o profissional que se destaca é aquele que consegue, e eu não acho que é separar um problema pessoal, eu acho que as pessoas não separam os problemas, né? Não. Porque somos seres humanos. Mas ela consegue administrar isso, quer dizer, sabe aquela coisa, eu sempre falo assim, quando uma pessoa vai receber uma promoção, eu falo, você quer promoção? Você vai receber mais prato para equilibrar. É isso. Mais prato para equilibrar. Então, acho que quem vai se destacando é quem vai entendendo. E assim, não é nenhum problema dela não conseguir também se reorganizar. Porque, às vezes, também não quer. Às vezes, as pessoas também não querem. Mas a pessoa que quer, que vai se destacando, é a pessoa que primeiro quer. É a pessoa que não para no seu conhecimento. É a pessoa que se esforça em ter boas relações. Isso. E eu sempre falo, ter relações com seus colegas, com seus pares, com acima e com abaixo. Né? Com abaixo e com acima. Essa coisa é importante. Sem dúvida. Porque não adianta, porque o cara foi promovido, o outro eu não fui, meu chefe é isso, meu chefe é aquilo, meu não faz direito. Então não adianta. E como você equilibra? Tá bom. Como é que você pode ajudar o seu par? Como é que você pode ajudar o seu chefe? Como é que você... Porque Perfeito. eu sempre falo, gente, vocês precisam me ajudar. Como a gente vai sair dessa, né? Ou, vamos isso aqui. É um ecossistema. Um ecossistema. Exato. Um ecossistema. E como? É porque ele não está fazendo. Não está fazendo, não. Você tem a mão, né? Você deu a mão. Tá com uma dificuldade. Você deu a mão. É uma pessoa que você quer dar a mão. É uma pessoa que você quer trazer para cá. Então, Então, esse que se destaca é isso que vai percebendo, que eu tenho que trazer aqui, que eu tenho que, puxa, posso até te ajudar. Não é, eu sempre falo, vocês não têm que seguir, eu sempre falo isso, né? Vocês não precisam fazer o que eu falo é uma ideia. Então, assim, será que faz sentido, eu adoro, né? Quem me contraria. Minha equipe, principalmente. Os pares eu fico meio assim, mas né? Porque eles são de outras áreas. Mas as pessoas que trabalham com você, precisam também te questionar. Precisam dizer, se eu falo assim, por que você não põe tal aditivo?
Eu quero que alguém me fale, nossa, mas eu já testei esse aditivo. Não, esse aditivo não vai dar funciona. certo. Por isso. Aí vem a grande coisa, né? O cara que vai só acreditar na inteligência artificial, vai pôr aquilo, em geral, a inteligência artificial vai dizer, não, esse aditivo é bom, tal. Agora, aquele outro que tem o conhecimento, ele pode dizer, não, esse não é bem assim, né? Eu tenho várias histórias sobre isso, tá? Que eu faço isso e também estimulo o pessoal a usar. Então, acho que esse profissional é esse, o que vai se equilibrar, que não para de aprender, que tem essa coisa do conhecimento, que quer se dar bem no seu ecossistema, em todo o seu ecossistema. E que sai equilibrando bem os pratinhos, né? Que sai equilibrando os pratinhos dentro da empresa, mas também dentro da sua vida pessoal. Porque eu acho que não adianta, em função de eu ter ali, eu quebrar a minha vida pessoal. Sim. Isso não. E olhando para o futuro, você acha que o que vai diferenciar as empresas e os profissionais, né, que vão ser vencedores lá na frente? Eu acho que esses profissionais, trás, quer dizer, né? garantir esses profissionais e não esquecer da inovação, né? Perfeito. Eu acho que a inovação, ela não pode sair do prato. Aí você fala, mas a indústria de tinta é mais ou menos igual. Não, a gente tem que buscar, a gente não pode desistir de pensar, de trazer ideias, não podemos, né? Então, a gente é muito hoje também, estamos juntos, né, entre China, né, a Ásia e Europa, trazendo muito o que faz, o que não faz, o que podemos, o que vai, o que funciona. E também levamos, né? Quer dizer, vamos testar essa ideia nossa de Brasil lá. Então, a gente traz muito isso. Já trazíamos, né? Eu acho que dentro da isso sempre é uma vontade das empresas globais. Agora, estando, né, o nosso gestor, que era o Daniel hoje, que estava aqui hoje também lá, então a gente tem muito isso. E nós, grupo técnicos, esses grupos, a gente se organiza para garantir esse tipo de troca. Fantástico. Né? Então, isso para mim é importante, aliado à sustentabilidade. Então, eu acho que assim, não vai sobreviver quem não pensa também nisso. Não vai. Né? Acho que você mesmo fez um comentário, né? Não sei se foi você, mas enfim, há um outro mundo de muitas indústrias que ainda são pequenas e que e às vezes vão buscando se empreender, mas não consegue se manter. Aí vai mudando. Então tem muitas que vão tentando e não chegando porque é importante trazer a sustentabilidade, esse mínimo, né? Que quando eu falo sustentabilidade, eu falo da cadeia não só de VOC, que a gente discutiu aqui há pouco, carbono, mas também de pessoas, né? Quando a gente fala do PSS e também da segurança, né? Da questão toda da toxicologia desses produtos e também da segurança dos funcionários, né? Quer dizer, essa é uma fábrica limpa, uma fábrica que pensa nos resíduos, na retirada e tudo mais. Então, essa é o que vai sobreviver, né? Fantástico. Olha, bom. A gente podia ficar aqui pelo menos mais umas... Muito. Porque já foram quase 1 hora que nós estamos conversando, para você ver como passa rápido. Um bate-papo super... Né? Nossa, muito gostoso, muito bom, enriquecedor. Eu queria, de novo, agradecer, Elaine, por você ter aceitado o convite. Tenho certeza que quem estiver assistindo a gente, né, foi presenteado aí com muitas informações, né? Muita papo coisa muito boa, gostoso. Um papo muito feliz, né? Muito alegre. Então, queria agradecer novamente, agradecer aí a audiência, lembrar de fazer as suas inscrições lá no YouTube. O podcast está disposto no YouTube e no Spotify, né? Não esqueçam de acionar o sininho. E agradecer por acompanhar aí o W2Cast. As atualizações das informações aí no mundo da química está aqui no W2Cast, um podcast da W2S Consultoria. Muito obrigado. Obrigado, Elaine. Obrigada, foi ótimo. Eu que agradeço, Kátia, agradeço você, William. Muito contente, de verdade, acho que foi uma experiência muito legal. E eu quero então também fazer essa propaganda de vocês assistirem. Não pelo meu, mas pelo que os outros que eu assisti de vocês, que foram muito legais também, legal. Tá? Então, muito bacana, parabéns e sucesso para vocês nessa nova jornada. E parabéns aos que estão atrás, ao James aí e tudo mais. Boninha, que é um trabalho muito legal. Obrigada, legal, viu? Obrigada. Obrigado.